No episódio de hoje, a gente vai falar da minha história com o vulcão e alguns detalhes que vocês nunca escutaram antes. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Naturalcast, o podcast da Natural Extremo. Hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio o mundialmente famoso maluco do vulcão, Rafa Bride. Rafa, muita gente já te conhece, mas precisa contar um pouquinho pra galera quem é você. É um prazer estar estreando aqui no Naturalcast, né? Só fiquei de ouvinte nos outros episódios. Bom, Rafa Bride aqui, um dos sócios fundadores da Natural Extremo. E antes da gente estar aqui na Natural Extremo, a gente aprontou um monte de loucura pelo mundo, principalmente no Highline. E eu acho que aqui ganhou uma repercussão aí, todo mundo quer escutar um pouquinho mais. Por mais que a gente já tenha falado muito dela, sempre tem alguma história ainda que não foi contada, né? Exatamente. Então a gente vai falar sobre a travessia do vulcão. É isso aí, boa. Explosiva. Boa. O Rafa é um dos sócios da Natural Extremo também. E o Rafa é super reconhecido no mundo como praticante de Highline, já viajou para um monte de lugares, já fez um monte de coisa. E a gente sabia que essa história do vulcão, porque ficou reservado para nós, tinham várias coisas boas para contar, inusitadas, né, Rafa? Foram muitas aventuras vividas do outro lado do mundo. E aí a gente quer saber o que tu foi fazer num vulcão, Rafa? Bom, é uma pergunta longa, né? Uma resposta longa para essa pergunta, mas resumidamente, né? Acho que dentro das minhas loucuras dentro do Slackline, eu comecei a trilhar muito, contar histórias sobre travessias e, porventura, quebrar recordes e contar essas histórias, né? E dentre os muitos planos da minha vida, eu já me deparei alguma vez falando assim, quem sabe atravessar um vulcão num Highline. Bem básico. Aí a gente pensa, tá, mas será que vai dar certo? Bom, e aí, vida que corre, projetos que vão acontecendo, eu recebi uma ligação de uns amigos e produtores da Alemanha, que também são Highliners e trabalham com produção de vídeo de Highline há muito tempo, me fazendo o convite para participar do projeto de travessia do vulcão, né, no qual eu entrei num projeto que já estava sendo construído e super detalhado, já tinha sido definido o destino, que era Vanuatu, né, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então eu embarquei, né, o convite veio exatamente pela minha notoriedade dentro dos projetos de Highline, né, pela emblemática e presença forte, assim, né, no cenário, fazendo travessias inéditas em lugares super inóspitos e por também ter um histórico muito grande com segurança, né. O pessoal do Slackline sabe que eu tenho um vasto número de vias e travessias abertas no mundo inteiro e por esses dois elementos e também pelo lado comercial, né, no fato de eu tratar bem com empresas, já está no mercado há muito tempo, né, ser um atleta profissional com contratos dentro do Brasil e fora do Brasil, foi esse combo que fez com que eles me ligassem e me fizessem esse convite, né? E eu, como um bom maluco, eu aceitei. Eu falei, o maluco do vulcão, né? Todo mundo pergunta do Rafa. Mas, Rafa, deixa eu te falar uma coisa. Tu saiu até no Fantástico, né? Fizeram uma matéria, tu contou um pouquinho sobre isso, deixou uma atenção no ar. Se vocês quiserem assistir nossa matéria do Fantástico, tem aqui no nosso YouTube. Então é só buscar aí pelo Rafa no Vulcão que vocês vão conseguir ver. Mas ficaram algumas histórias que tu não contou. Tu estava lá na pandemia, do outro lado do mundo. O que aconteceu lá que foi mais inusitado? Bom, acho que o título da viagem devia ser inusitada, né? Porque não teve nada de normal que aconteceu, né? A gente planejou isso aqui e executou isso aqui. Brincadeira à parte, mas foi muito no feeling, né? A gente teve que se adaptar muito à realidade. Já começou que a decisão para a minha ida para Vanuatu, para fazer parte desse projeto, né? Já teve que rolar toda uma conversa, né? Uma reunião dentro da empresa, ver se era algo estratégico para o nosso negócio, porque eu ia me ausentar por um período, né? A viagem, na verdade, era um convite para participar da travessia do vulcão, que seria um recorde mundial, né? Que foi estabelecido, a gente vai chegar lá. E depois a gente iria para o México produzir um outro recorde mundial, que seria um novo recorde mundial de travessia vendada com 1,1 km de distância. E aí chegou que a viagem foi tudo decidida de última hora, já começou que eu nunca tinha passado o perrengue na minha vida de ser chamado numa alfândega para ter que dar resposta, então já começou bem, assim, como chegamos com o pé direito na Nova Zelândia, gurizão, aqui, ó, senta aqui, fiquei 5 horas esperando, perdi voo, e aí acabei escolhendo ir para Nova Zelândia, porque para ir para Vanuatu, ou a gente vai pela Nova Zelândia, ou vai pela Austrália, e pela Austrália o processo de visto é todo mais complexo e também mais oneroso, então acabou que a opção foi pela Nova Zelândia.
Então já começou chegando na Nova Zelândia fazendo um estrago já e tal, e aí já perdi voo pra Queenstown e aí foi aquela coisa, né? Já começou na atenção. E aí quando a gente tava na Nova Zelândia e tinha uma equipe, parte da equipe na Austrália indo pra Vanuatu, deu o estado de... a OMS declarou uma pandemia mundial, e aí começou todo aquele processo de incógnitas, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, se travava, se podia, se não podia. E eu tinha que dar um jeito de ir pra Vanuatu, porque a equipe tava indo, a gente teve uma ligação e falou assim, cara, se for pra gente ficar preso em algum lugar, é pra gente ficar junto aí, já estamos investindo, já viemos até aqui, vamos viver essa loucura. E o ponto mais difícil de decidir foi a questão de saúde, né? Por ser um país muito pequeno, né, com poucos recursos, a gente não teria acesso a uma saúde muito avançada, tratamentos mais modernos, né, ou hospitais com melhor estrutura. Mas a gente optou ir para lá. Sim, e nesse ponto, né, Rafa, não se sabia nada da pandemia, né? Se vinha pelo ar, pelo mar, a gente não sabia nada. A gente no Brasil aqui tava meio, né, consumindo o que vinha da China, o que estava acontecendo na Europa. Eu já saí numa situação, a verdade é que eu já saí numa situação que se sabia que algo poderia acontecer, né? Eu acho que tem muita gente que gosta de fingir o bom samaritano nessas coisas de viagem, não é meu papel aqui nesse momento, assim. Foi uma decisão pensada e a consequência foi ficar trancado fora do Brasil durante 2 meses, né? Resumindo uma história longa. Mas começou por esse perrengue, assim. Então, já foi esse perrengue, aí a gente conseguiu se encontrar em Vanuatu e a gente tinha que voar para uma outra ilha e tava tudo fechando, tinha que alugar um voo especial, porque lá os aviões pequenos só que voam entre as ilhas. Então começou, tipo, uma corrida contra o relógio que no fim foi incrível, assim, né? Foi criando uma viagem muito mais pessoal do que, de fato, a história que vai ser contada no filme, assim, né? Mas um mergulho de cultura, um mergulho de superação e se conectar com outros valores sociais, assim, né? Massa. O Rafa ficou numa casinha na árvore, lá numa ilha que ele ficou, era em Vanuatu mesmo, né, Rafa? O país era Vanuatu, a ilha que era o vulcão era a ilha de Tana, né, que era 1h30, 2 horas de avião monomotor, né, de Efate, que é a capital, Port Vila, que é o aeroporto maior, né. E aí a gente foi para esse local, que é onde fica o vulcão Iasur. A gente ficou numa aldeia aos pés do vulcão, né, no primeiro pedacinho de floresta que começa a ter, assim. E é louco ouvir a história do Rafa com o vulcão, porque parece que o vulcão é só um pequeno pedaço dessa aventura, né? Que a aventura foi muito extensa antes e depois. Imagina, o Rafa foi passar o quê? 40 dias fora? Eu ia passar 31 dias fora, somando Vanuatu e México. Ia dar uns 18 num e 16, 15 no outro, assim. Passou 2 meses. 2 meses e 15 dias, sem saber quando ia voltar. E quem crescia por aqui era Segue Baile, né? É verdade. O Rafa viu Segue o Baile bem pequenininhos, quando voltou eles já estavam bem grandões. Latiram pra mim no aeroporto. Chegou com saudade dos nossos mascotes. Mas isso aí, Rafa, fiquei sabendo também que quando vocês chegaram lá nos pés do vulcão, até fazer toda a montagem de tudo, os teus equipamentos foram pro saco. O que aconteceu, cara? Foi uma... Tem vários elementos, né? Quando a gente fala da travessia do vulcão, todo mundo pensa, meu Deus, mas tu caminhou em cima da lava. É quase isso, né? Mas o mais perigoso de tudo nem era a lava. Era o gás, né? O enxofre, o ácido sulfúrico que fica no ar, né? Esse ácido sulfúrico era tão perigoso tanto para a integridade das fitas, porque ele reage com os materiais, né? Os polímeros, né, do petróleo, que é separado e se torna a fita de slackline. Então era uma maneira de enfraquecer o nosso equipamento, só que o ácido sulfúrico também age sobre os componentes metálicos, criando muita oxidação. Mas o perrengue engraçado, antes de falar dos meus equipamentos, uma coisa que pouca gente sabe e acho que é legal a gente contar nesses espaços, é que só foi preciso usar meu equipamento só estragou porque o pessoal da produção fez uma cagada gigantesca. Que foi, eles conseguiram esquecer as hélices do Inspire 2, que era o drone cinematográfico para fazer as imagens na Alemanha. Sim. E aí, eles foram se tocar disso quando a gente já estava em Tana, a gente não estava nem na capital, quando eles foram desmontar a mala do Inspire e foi tentar botar para voo. E é um drone super específico, com um valor absurdo e com uma possibilidade de conseguir uma hélice lá naquele país minúscula, sabe? Então a gente
foi numa caçada gigantesca de tentar importar da Austrália, da Nova Zelândia, da Nova Caledônia, e não conseguia. E as imagens de drone eram fundamentais, né? Para, tipo, trazer a dramaticidade, pra gente conseguir pegar um ângulo que a pessoa estivesse caminhando com a câmera de lava, que é onde é que fica aquele panelão borbulhante de lava por trás. E aí foi que, no fim, a gente não conseguiu. A gente tinha o patrocínio da DJI, né? Pra filmagem. Então, esse drone era um drone cedido pela DJI. E eles também tinham cedido um Mavic 2, que eles também, incrivelmente, tinham esquecido as baterias na Alemanha. Então, no fim, realmente a gente... é perrengue, né? A viagem do perrengue. Eu até entendo, assim, né? É tanto equipamento, né? É tanta pressão para conseguir viajar e fazer a coisa acontecer, né? Já passei as minhas poucas e boas, mas hoje em dia são 25 checklists para que isso não venha acontecer. E aí, no fim, eu tinha levado o meu drone pessoal e minha câmera, e acabou que o meu drone foi usado muitas partes do filme para captar, que já era um drone com uma qualidade muito boa. E nesse processo, meu drone já estava meio no finalzinho da vida, ele começou a se oxidar todo. E aí ele voou um dia que era para fazer umas imagens sinistras meio que por dentro da fumaça do vulcão, que aí é onde é a maior concentração de ácido sulfúrico. Sim. E aí a câmera foi pro pau, e hoje ele tá só de brinquedo para quem quer aprender a voar drone e para fazer tagline de highlight. Sim. Mas é legal de ter falado sobre isso, os perrengues da produção, né, que a galera esqueceu lá, que o nosso episódio anterior, eu e o Ângelo, a gente falou sobre a criação de conteúdo e a importância que a gente tem de utilizar as cartas que a gente tem, né? Bota tudo na mesa, seleciona o que vai fazer e como que a gente vai fazer. Que independente se a gente vai gravar com GoPro, drone, celular, câmeras profissionais, o importante é que a gente tenha o conhecimento sobre aquilo que a gente está fazendo e consiga produzir bons conteúdos. Então, a gente viu o resultado disso já, uma boa parte, né? Muitas fotos, muitos vídeos. A parte que aparece no Fantástico, de novo, se alguém quiser ver, pode olhar lá no nosso YouTube que tem você no Fantástico. E a gente consegue ver que com criatividade, com uma galera ponta firme junto, é possível construir, é possível criar conteúdo, é possível criar história. Eu acho que, eu vou fazer um adendo assim que não estava no roteiro, mas eu acho que a gente dos esportes de aventura que acaba se envolvendo com produção de foto e vídeo tem uma sagacidade muito maior. Mas assim, ó, tipo assim, ó, de lavada, e uma capacidade de entrega muito grande, assim, porque a gente tá meio que aceitando a viver em ambientes adversos. Um cenário de produção é adverso, por mais que tu planeje e tenha roteiro, tipo assim, a gente já fez várias produções com o Ângelo, storyboard, roteiro e bate, e tu chega lá na hora, a natureza te proporciona outras situações, e tu tem que ser maleável para conseguir ou absorver dessas situações ou aprender com elas, né? Ou contornar e transformar algo diferente, assim, né? Então, a viagem para Vanuatu foi muito isso, assim, né? Tipo, a gente também tinha uma questão, tipo assim, na minha rede pessoal eu não poderia ficar divulgando muito sobre a travessia do vulcão para não bater com a língua nos dentes. Então, tipo, eu tive que criar meios de criar o meu próprio conteúdo, enquanto eu também estava criando conteúdos para a produção, né? A gente tinha patrocinadores grandes, né? Tipo, marca de headlamp, que era LED Lenses, tinha a Lace, que é a marca dos HDs, que todo mundo gosta, né? Que trabalha com outdoor, com qualidade. Então, tipo, eu fiz muita foto de produto, né? Com as minhas câmeras, e ao mesmo tempo acabei me envolvendo muito com a cultura. Então, tipo assim, quando a gente vai para esse tipo de produção, a gente vai com uma equipe muito enxuta, primeiro porque a gente precisa de pessoas especialistas, né? Em questão de se sentir seguro, ter capacidade de se colocar de forma segura nas situações que a gente precisa gravar ou tirar foto. Então, são pessoas muito capacitadas dentro desse mercado, assim. Então, às vezes acho que a gente vai começar a mostrar mais um pouco dos nossos bastidores. Às vezes as pessoas criam uma expectativa que a gente tem um cenário cinematográfico, câmera, robô e assistente iluminador, mas não, a gente aprende a meio que fazer tudo isso por conta, né? Entender as melhores situações de luz, o que a pedra reflete, o que aquilo vira um rebatedor, e acaba tendo resultados incríveis com muito conhecimento, né? Tipo assim, não é que não dá trabalho, foram anos de trabalho para chegar naquele resultado, mas a gente não cria um aparato gigantesco. Por isso que eu corro o risco, né, de ser colocado aí fora a minha palavra, de falar que a gente tem uma capacidade maior de entrega e de adaptação para produções, quem vive no meio outdoor e vive de aventuras. Assim, né?
E ver que legal que tu falou, que a gente consegue construir duas narrativas diferentes, né? Quem tava só te vendo pelo teu Instagram não tinha a menor ideia do que tu tava fazendo lá. E nem todos os perrengues e tudo mais. E a nossa ideia com o podcast é muito isso, né? Contar o que tem nos bastidores, contar como é que a gente constrói. No episódio anterior também, o Ângelo chegou a comentar que a sensação que a gente tem é que as pessoas acham que nós somos muitos. E na realidade nós somos muito poucos construindo o que a gente faz. Mas a gente utiliza dos artifícios do conhecimento e das estratégias que a gente criou ao longo da nossa vida para juntar e fazer uma boa narrativa. Rafa, o papo tá muito bom. Eu tenho certeza que as pessoas vão vir com 1000 perguntas, porque a gente não falou do calor do perrengue de passar o vulcão e como é que foi de máscara e tudo mais, mas a gente vai te trazer de volta. Vamos lançar aí pra galera. Quem quiser mandar perguntas, pode deixar aqui embaixo no YouTube, se vocês estão assistindo no YouTube. Se estão ouvindo no Spotify, vocês podem mandar pra gente pelas nossas redes sociais, que a gente tá pronto pra responder pra vocês. Rafa, brigadão. E até a próxima. E Ângelo volta com o Alan no episódio 4 para contar um pouco de uma história de experiências flutuantes, como o Alan adora falar. Valeu, galera! Até a próxima.